Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu conheci o Luciano na praça de alimentação, ali mesmo no shopping onde eu trabalhava. Detalhe, não era a primeira vez que eu o vi ali. E antes de trocarmos nossas primeiras palavras, já tinha rolado uma certa paquera. Naquele dia, ele se aproximou, perguntou meu nome, quis saber em qual loja eu trabalhava, e o papo fluiu. Cara simpático, sabe, bem agradável, bonito. Ele me contou que trabalhava ali perto e que volta e meia via fazer um lanche ali no shopping, principalmente aos sábados. E depois ainda acrescentou: bom, e agora que eu sei que você trabalha aqui, acho que vou passar a vir com mais frequência. Rolou, repito, uma paquera. Uma troca de olhares intensa nessa hora. Ele fez aquela espécie de elogio, né? E eu fiquei assim até meio encabulado porque não esperava, mas gostei. Ele falou que já tinha me visto outras vezes, que me achava bonita, tinha se encantado comigo e tinha, há algum tempo, a intenção de se aproximar. Imagine como que eu me senti, né? Eu estava sozinha já fazia mais de ano. Ele contou que também não estava saindo com ninguém. E como eu tinha de voltar ao trabalho, acabamos trocando telefones para a gente poder conversar depois. Voltei para a loja pensando nele, claro, cheia de expectativas. E em resumo, começamos a trocar mensagens, até que um dia ele apareceu de novo ali no shopping e desta vez acabamos ficando juntos. Ele, inclusive, ficou esperando dar o meu horário de sair. Olha, foi um momento assim bem agradável. Primeiro porque eu tinha gostado dele. E depois porque sabia que, depois daquela paquera, alguma coisa estava para rolar. E o melhor é que rolou mesmo. Trocamos muitos beijos, muitos carinhos. E eu simplesmente adorei. Mais do que adorar, eu me encantei. Tanto que a gente começou a sair direto. Até que tempos depois, encontrei o seu perfil ali na internet e me deparei com uma coisa que me deixou perplexa. Até porque ele não tinha comentado nada comigo sobre isso. Pelas fotos postadas ali, eu descobri que ele tinha um irmão gêmeo. E olha, o que me chamou a atenção é que eram idênticos. Não dava, pelo menos ali na foto, não dava para distinguir quem era quem. Olha, eu fiquei boba, fiquei de boca aberta. Fazia mais de um mês que a gente andava saindo. Ele nunca tinha comentado comigo sobre aquilo, né? Que tinha um irmão gêmeo. Fui saber através das fotos ali que ele postava. Bom, pouco mais de um mês, né? De repente... Só que era uma coisa que ele devia ter comentado. Cheguei a perder a noção do tempo enquanto olhava para aquelas fotos. De tão impressionado que eu fiquei. O nome do seu irmão era Cristiano. Na primeira oportunidade, eu conversei sobre isso com o Luciano. Falei que tinha achado seu perfil e comentei do irmão dele. Perguntei também por que ele não tinha comentado comigo, né? Ele respondeu: pois é, Deus aprontou essa comigo, né? Me deu um irmão com a minha cara. Falou aquele e riu. Bom, de qualquer maneira, acabamos conversando um pouco sobre a família dele. E eu também falei sobre minha mãe e meu pai, até porque ele perguntou, né? A gente nunca tinha entrado assim nesse assunto. Como o nosso romance foi vingando, depois que completamos 3 meses juntos, eu fui lá e acabei conhecendo o pessoal todo. Ele tinha uma irmã caçula. A menina estava de aniversário, completando 9 anos. E a mãe dele resolveu fazer aquela festinha. E foi nessa oportunidade
que o Luciano me levou à sua casa pela primeira vez. Naturalmente, foi a primeira vez que eu fiquei frente a frente com o Cristiano, o irmão gêmeo do meu namorado. Olha, não vou mentir. Nunca tinha me sentido tão confusa em toda a minha vida. Eu olhava para o Cristiano e, para mim, quem estava ali na minha frente era o Luciano e vice-versa. Eram idênticos, até o corte de cabelo era igual. Sorriso, até a voz, acredita? Até a voz. Além de confusa, fiquei muito impressionada. Eu já tinha visto alguns gêmeos antes, mas olha, nunca pensei que um dia fosse me envolver com um deles. É uma experiência assim meio esquisita, porque convenhamos, né? Você tá ali com a pessoa, aí de repente chega o outro, a gente se sente completamente perdido. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Olha, teve uma hora que eu e ele conversamos. Nada demais. Ele quis saber se a gente estava namorando há muito tempo, eu e o Luciano, onde que eu trabalhava, enfim. Sua mãe também era um amor de pessoa, me recebeu tão bem. E a minha cunhadinha também uma graça. Enfim, como o meu relacionamento com o Luciano foi engrenando, volta e meia ele me levava à sua casa. E eu estaria mentindo se dissesse que não me sentia confusa toda vez que via o Cristiano e que conversava com ele. Porque é como eu já disse, para mim eram praticamente a mesma pessoa. Eu não conseguia fazer distinção. Não conseguia me acostumar com a situação. E o pior é que aos poucos eu comecei a perceber que ele me olhava assim, sabe, sei lá, me olhava. Quantas vezes o flagrei com os olhos grudados em mim? Quantas vezes eu olhava assim distraída pro seu lado e ele estava olhando para mim? E o pior, notei que ele não fazia questão de disfarçar. Às vezes, a gente pega alguém olhando pra gente e a pessoa fica sem jeito, né? Disfarça, desvia o olhar. Só que ele não. Continuava me olhando assim, na cara dura. E eu falo isso porque, a partir de uma altura, eu comecei a desconfiar que ele estava, sei lá, me paquerando. Até porque era isso que parecia. Olha, isso começou a me deixar mais perturbado do que eu já estava. Tudo por conta daquela semelhança absurda com o irmão. Depois que completamos 7 meses de namoro, eu e o Luciano, aconteceu uma coisa assim inesperada. Ele foi me buscar para almoçar ali com eles e à tarde combinamos de sair para algum lugar. Ele foi tomar banho e lembro que eu estava ali no seu quarto esperando, mexendo no celular, quando o Cristiano entrou pela porta, na hora inclusive. Pensei que fosse o Luciano, mas logo percebi que não era. Ele ficou ali do lado, quis saber aonde que a gente ia, até que depois falou. Coisa estranha nessa conexão que existe entre os irmãos gêmeos, não sei se você já ouviu falar. Não, já ouvi, mas... Como assim? O que você está querendo dizer? Não, essa coisa que um pressente o que o outro está passando, adivinha, até sente as mesmas coisas. O Luciano, por exemplo, ele gosta muito de você, né? Sei lá, acho que sim. Então, deve ser por isso que eu também estou me sentindo assim. Se sentindo assim como um... Você sabe, Janaína. Você já deve ter percebido. Não fiz nenhum comentário. Aliás, fiquei sem saber o que falar. Pro meu espanto, ele ainda acrescentou. Olha, se os irmãos gêmeos realmente sentem tudo, aquilo que o outro sente,
Se o Luciano tá apaixonado por você, eu tenho até medo disso acabar acontecendo comigo também. Até porque sempre que você aparece aqui, sabe, sei lá, eu me transformo. Que é isso, Cristiano? Não diga isso nem de brincadeira. Eu até queria estar brincando, mas estou falando a verdade. Olha, eu fiquei tão atarantada. Jamais imaginava que ele pudesse me dizer aquele tipo de coisa. Por mais que ele estivesse me olhando daquele jeito assim meio estranho, chegar ao ponto de ter aquele tipo de conversa comigo, aí já era demais. E o pior é que ele ficou me olhando depois de falar aquelas coisas todas. E de repente notei que ele estava se aproximando de mim e se aproximando de um modo assim muito perigoso. Pressentindo o que ia acontecer, acabei levantando ali da cama e indo para o quarto do lado. Olha, ficou uma coisa assim tão esquisita no ar, porque eu pressenti que ele ia mesmo me beijar. E convenhamos, né? Meu Deus, meu namorado tomando banho ali a 4, 5 metros de distância. Ele saiu pelo corredor depois e percebi que ele também estava meio sem jeito. Olha, minha cabeça ficou a mil. Repito, nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer. Ele me dizer, ter coragem, né? De falar aquelas coisas todas. Afinal de contas, eu estava namorando o irmão dele. Que absurdo! Achei melhor não comentar nada com o Luciano. Até porque não queria confusão. Imagine causar briga entre dois irmãos. Só que ele percebeu que eu estava esquisita. Perguntou o que eu tinha, mas eu desconversei. Falei que estava com dor de cabeça. Por conta do que aconteceu, demorei um pouco para voltar à casa deles. E quando aconteceu de ficarmos frente a frente de novo, eu mal consegui olhar para a cara do meu cunhado. Já ele continuava me olhando daquele mesmo jeito. Confesso que fiquei me sentindo perdida em relação àquilo tudo. Até que um sábado, algumas semanas depois, no meu intervalo, desci até a praça de alimentação para tomar um suco. E dali a pouco, o Luciano apareceu. Fiquei surpresa porque a gente não tinha combinado nada e ele também não falou que ia me ver naquele intervalo. Na verdade, ele tinha ficado de me buscar, mas isso no fim do expediente, não no intervalo. Ele chegou todo sorridente, sabe? Já veio assim pro meu lado, me beijou. Sei lá, eu senti alguma coisa diferente no beijo dele. E aí tocou aquele alarme assim que a gente tem dentro de si. Lembro que fui buscar o suco, ele ficou esperando ali na mesa. Só que nesse meio tempo, meu celular começou a tocar. E quando eu olhei para a tela, adivinha quem é que estava me ligando? Senti até um frio na barriga. Era o número do Luciano que aparecia ali. Antes de atender, dei uma olhada na direção da mesa em que supostamente estaria o Luciano me esperando. Ele nem estava com o celular na mão. Aí eu pergunto, como meu namorado poderia estar me ligando, sendo que ele estava sentadinho ali junto àquela mesa e com as mãos tratando de outra coisa? Não tinha nem o cheiro do celular dele ali. Claro que eu não sou burra, né? Não tanto assim, pelo menos. Já imaginei o que estava acontecendo. Atendi o telefone, as mãos trêmulas, e quando falei alô, escutei a voz do meu namorado. Oi, amor, tudo bem? Já tá no intervalo?
Mal consegui falar com ele. Aliás, ele percebeu, mesmo pela ligação, que eu estava esquisita. Conversamos um pouco e depois que desliguei, que peguei o suco, voltei para a mesa e fiquei olhando bem sério para a cara do meu suposto namorado, que naturalmente não era meu namorado coisa nenhuma, né? O safado estava tentando se fazer passar pelo outro. Perguntei: o que você está fazendo aqui, Cristiano? Ele sorriu, assim meio sem jeito, franziu a testa. Puxa vida, pensei que você não fosse notar a diferença. Sabe o que ele fez depois? Pediu desculpas. Disse que não queria ter me enganado, que tinha sido só uma brincadeira. Tinha ido ao shopping ver umas roupas, aí me viu descer até a praça de alimentação e resolveu ir atrás de mim para me dar um oi. E ainda acrescentou: eu não ia te beijar, juro por Deus. Mas você veio direto na minha boca, né? Claro, né? Pensei que fosse o Luciano. Como que eu ia imaginar que fosse você? Pois é, mas enfim. Aproveitando, será que a gente poderia ter uma conversa? Mas que conversa? Olha, eu não imaginava que ele fosse insistir daquele modo. E o pior foi que dessa vez ele disse tudo às claras. Eu ia levantar da mesa e ele segurou o meu braço, não com força, com delicadeza até, mas falou que eu esperasse pelo menos 2 minutos. Não sei explicar o que aconteceu comigo, mas desde a primeira vez que te vi, você despertou alguma coisa em mim. Eu tô pensando em você o tempo todo. E quando te vejo, meu coração parece que vai explodir. Olha, Janaína, se eu não estiver apaixonado por você, então eu já não sei de mais nada. Cristiano, não tem nada a ver. A gente nem deveria estar tendo esse tipo de conversa. Eu sou namorada do teu irmão, eu sei. Mas é que o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você vai ir embora agora. Aliás, vou te pedir, nunca mais me fale desse assunto, tá bom? Será que você não sabe que eu gosto do Luciano? Coloca na tua cabeça. Não é porque vocês são idênticos que eu vou me deixar levar. Olha, depois desse dia pensei que tivesse deixado tudo bem explicado para ele. Mas ele não parou. Começou a insistir com aquela mesma conversa. Juro, cheguei a cogitar contar tudo pro Luciano. E talvez até fosse o certo. Só que eu tinha medo que os dois brigassem. E por minha causa ainda por cima. E acabei ficando na minha, tentando resolver do meu jeito. Agora sabe o que foi pior? O pior mesmo é que esse episódio começou a mexer comigo. Minha cabeça, que já estava embaralhada, começou a ficar pior. Olha, não vou mentir. Eu me sentia tão esquisita quando o Cristiano vinha me falar alguma coisa. Meu Deus, por que eles tinham de ser tão parecidos? E tanto o Cristiano me tentou, sabe, tanto ele insistiu, confundiu minha cabeça, sei lá o que ele fez, que um dia, não sei o que houve, não só me deixei ser beijada, como também acabei indo além. Sei que muita gente vai me condenar, mas acabei indo para a cama com o meu cunhado. As coisas foram acontecendo e quando eu me dei conta, já estávamos rolando nu sobre aquela cama. Eu sei, eu agi feito uma leviana. Me comportei como uma mulher que eu sempre condenei. Mas Deus do céu, se coloque no meu lugar.
Esse homem bagunçou os meus sentimentos na minha cabeça. Sei que não é justificativo. Mas os dois idênticos, modo de falar, tudo. Eu mal conseguia diferenciar os dois. Somente depois, quando não tinha mais jeito de voltar atrás, foi que bateu a culpa. Foi que a consciência pesou. Me senti péssima. Mas já era um pouco tarde para me lamentar. Quer dizer, me senti mal por conta do Luciano. Até porque eu sabia que ele não merecia. Só que ao mesmo tempo, eu fui tomada por uma sensação, uma euforia, assim, que não dá nem para explicar. Se eu disser que não gostei de ir para a cama com ele, não estaria sendo sincera. Me senti dividida. Esta é a grande verdade. O pior é que aquela não foi a única vez que aconteceu. Apesar de ele não ter parado de vir atrás de mim, aconteceu uma segunda vez. Só que depois eu parei. Mesmo ele insistindo, fiz das tripas coração para manter o controle. E olha, só eu para dizer que não foi fácil. Só eu é que sei o que tinha de fazer para sair assim. Fui tentando tocar a minha vida, mas com aquela culpa na cabeça. Tomava remédio para não engravidar, mas sei lá o que aconteceu. Acho que no fundo, o que aconteceu foi um castigo. Descobri que estava grávida. Repito, eu tomava remédio. Não sei se esqueci algum dia, se... Às vezes esquecia. Eu não era assim tão cuidadosa, porque o Luciano também se cuidava quando a gente fazia amor. Então eu meio que relaxava, ficava confiante, né? Nesse sentido. Se eu não tivesse cometido aquele erro, ido para a cama com o meu cunhado, estaria tudo bem. Eu teria certeza de que o filho era do Luciano. Só que naquelas circunstâncias, eu fiquei completamente perdida. De que jeito que eu ia saber quem era o pai? De todo modo, como o Luciano era o meu namorado, que mais que eu podia fazer? Acabei contando para ele que estava grávida e que o filho, naturalmente, quer dizer, não precisou nem dizer, né? Porque ele não ia colocar em dúvida a paternidade. Me senti muito mal. Repito, nem eu tinha certeza de nada. Principalmente porque, fazendo as contas, meio que batia com aquele dia, sabe, em que a gente tinha, eu e o Cristiano, o Luciano sentiu o baque no começo. Ficou meio desorientado, eu percebi. Só que depois ficou feliz. Quem não ficou muito feliz, na verdade, foi o Cristiano, quando soube. Sem contar que ficou também meio cismado. Tanto que veio conversar comigo e me fez uma pergunta. Sabe, que mesmo que eu tivesse muita experiência da vida, não conseguiria responder. E se esse filho for meu, Janaína? Porque existe a possibilidade, não existe? Depois eu andei pesquisando e vi que testes de DNA convencionais não funcionam para casos assim. Mas o material genético de irmãos gêmeos é igual. O pior de tudo foi que o Cristiano não aceitou a resposta que eu lhe dei, porque eu falei que tinha certeza de que o filho era do irmão dele e que ele não tinha nada a ver com a minha gravidez.
Olha, juro, pensei que ele fosse contar para todo mundo que a gente tinha ido pra cama. Tudo pra, sei lá, tentar reivindicar a paternidade daquela criança. Quem sabe até me forçar a ficar com ele. Mas apesar de ainda não ter jogado a história do ventilador, prossigo, tendo um medo terrível de que essa história venha à tona. Ele já me disse várias vezes que é apaixonado por mim, que seria capaz até de brigar com o seu irmão para ficar comigo. E eu tenho notado quanto isso, sabe, essa coisa de gravidez tem mexido mais ainda com a cabeça dele. Às vezes ele parece que está doido. A qualquer momento ele pode contar para todo mundo. Pelo jeito como ele... Até ele andou fazendo as contas e viu que, de certo modo, meio que bate. Ou seja, há mesmo uma chance de ele ser o pai. Era só o que faltava. 2 irmãos gêmeos começarem a brigar por minha causa. Tenho tanto medo de que o pior aconteça. Às vezes, no silêncio do meu quarto, eu fico fantasiado e penso comigo mesmo que seria tão bom se eu... Eu sei que muita gente vai me criticar, mas quer saber? Dane-se. Fico pensando o quanto seria bom se eu pudesse ficar com os 2. Seria um sonho. Sei que isso nunca vai ser realidade. E jamais iriam aceitar me dividir. De todo modo, é um sonho doido que às vezes eu tenho. Tipo assim, um devaneio. Meu medo é que no fim acabe se tornando um pesadelo. Sei que sou a responsável por tudo. Brinquei com fogo. Não devia ter me deixado levar. Não devia ter ido para a cama com o Cristiano. Só que, por outro lado, quem mandou os 2 serem idênticos, meu Deus? Claro que eu errei feio. Não estou querendo aqui me eximir da minha culpa. Mas tenho tanto medo de acabar pagando caro com isso. Sabe? Porque às vezes eu penso, sonho tanto, sabe, com aquela bobagem, assim, aquele devaneio de ficar com os 2. Mas de repente eu tenho tanto medo que aconteça o contrário. E que de tanto pensar em ficar com os 2, eu fique sem nenhum.